Você não clicou nesse vídeo por acaso. Existe algo acontecendo na sua vida agora que ninguém entende. Talvez nem você. Parece que tudo começou a dar errado ao mesmo tempo. Uma área cai, depois outra. E quando você percebe, está tentando sobreviver emocionalmente. E o mais estranho é que você não fez nada de errado. Você tentou ser forte. Tentou fazer o certo. Tentou confiar em Deus. Mas mesmo assim, a dor chegou. E junto com ela, uma pergunta que não sai da sua mente. Por que comigo? Agora deixa eu te falar algo que pode mexer profundamente com você. E se o que você está vivendo não for o fim da sua história, mas uma prova que vai revelar algo que você nunca viu antes? E se o silêncio de Deus não for ausência, mas preparação? Fica comigo até o final. Porque existe um detalhe na história de Jó que quase ninguém percebe. E quando você entender isso, você nunca mais vai enxergar a sua dor da mesma forma. Jó era um homem que tinha tudo. E não é exagero. Ele era respeitado, rico, tinha uma família linda, filhos, casa, estabilidade. Mas mais do que tudo isso, ele tinha Deus. A Bíblia descreve Jó como íntegro, justo, alguém que evitava o mal. Agora pensa comigo. Se alguém merecia viver em paz, era ele. Mas então, algo invisível aconteceu. Algo espiritual. Houve uma conversa no céu. E o inimigo questionou a fé de Jó. Disse, em outras palavras, ele só é fiel porque tem tudo. E naquele momento, uma permissão foi dada. Não para destruir Jó, mas para provar algo. Presta atenção nisso. Porque isso muda tudo. Nem toda batalha que você enfrenta nasce na terra. Algumas começam no mundo espiritual. E você nem percebe. Em um único dia, Jó recebeu notícias em sequência. Seus bens foram roubados. Seus servos mortos. Seus filhos morreram. Tudo. De uma vez. Imagina o impacto disso. O silêncio depois da notícia. O vazio. E mesmo assim, Jó caiu de joelhos e adorou. Mas a prova ainda não tinha acabado. Seu corpo foi tomado por feridas. Dor física. Dor emocional. Dor espiritual. E como se não bastasse, as pessoas ao redor dele começaram a duvidar. A esposa disse: desiste de Deus. Os amigos disseram: você deve ter feito algo errado. E aqui está algo que talvez esteja acontecendo com você. Além da dor, vem a incompreensão. Ninguém entende o que você está vivendo. E isso dói ainda mais. Agora me responde. Você continuaria firme? Ou já teria desistido? Jó perdeu tudo. Mas não perdeu quem ele era. E talvez a vida tenha tirado coisas de você para revelar quem você realmente é. Porque quando tudo vai bem, qualquer um acredita. Mas quando tudo desmorona, é aí que a verdade aparece. Se isso está fazendo sentido para você, comenta aqui, bem simples. Eu ainda estou de pé. Por que você está? Mesmo cansado, mesmo ferido, você não desistiu. Jó ficou em silêncio. Deus também. Dias, semanas,
Tempo passando. E nenhuma resposta. E aqui entra algo profundo. Por que hoje? Isso acontece de outras formas. Você perde um emprego. Um relacionamento acaba. As contas apertam. A ansiedade chega. E Deus parece distante. Você ora. Mas parece que o céu está fechado. Mas e se? Nesse exato momento, Deus estiver trabalhando no invisível? E se houver algo sendo alinhado, preparado, organizado, que você ainda não consegue ver? Pessoas hoje passam por isso todos os dias. Gente que perdeu tudo. E depois viu portas se abrirem. De forma que nunca imaginariam. Mas teve um detalhe. Elas não desistiram no meio do processo. E agora? Chegamos no ponto mais importante. Fica comigo. Porque isso pode mudar tudo para você. Depois de tudo, Deus aparece. Não com explicações, mas com presença. E naquele momento, Jó entende algo que muda tudo. Ele não precisava entender o porquê. Ele precisava confiar em quem está no controle. E então, tudo começa a ser restaurado. Mas não igual antes. Maior. Agora presta atenção nisso. Porque isso é direto para a sua vida. Talvez Deus não queira apenas devolver o que você perdeu. Ele quer te levar para um nível que você nunca viveu. Mas existe uma chave. Uma decisão. Mesmo sem entender. Continue. Mesmo com medo. Continue. Mesmo em silêncio. Continue. Fale com Deus. Mesmo quando parece que Ele não responde. Confie. Mesmo quando não faz sentido. Porque é exatamente aí que a transformação acontece. Talvez hoje você esteja como Jó. Cansado. Ferido. Confuso. Mas escuta isso. Isso não é o fim. Deus ainda está escrevendo a sua história. E o capítulo que você está vivendo agora não define o final. Existe algo sendo preparado. Algo maior. Algo que vai fazer você olhar para trás e dizer: agora eu entendo. E se essa mensagem falou com você, não guarda isso só para você. Comenta aqui embaixo. Mas não qualquer coisa. Escreve exatamente o que você está sentindo agora. Sem filtro. E se você ainda tiver forças, declara isso também. Deus, eu não entendo, mas eu confio. Porque hoje pode ser o dia em que tudo começa a mudar dentro de você. E quando muda dentro, Deus começa a mudar tudo ao redor.